Então, antes de mais nada, a gente precisa avaliar desempenho, né? Antes da gente tentar otimizar alguma coisa, a gente precisa saber avaliar as coisas, né? Então, nesse sentido, vou dar só uma visão geral das principais métricas de desempenho, como é que a gente mede tempo em CUDA especificamente, e algumas questões da transferência em PCI Express, certo? Então, quanto à avaliação de desempenho, quando a gente, fazendo um relativo de sequencial e paralelo, geralmente o código sequencial ele é função do tamanho da entrada e do espaço. O paralelo é diferente. Além disso, também é função de número de processadores, função de parâmetros de comunicação da arquitetura-alvo. Isso implica que a gente não pode tratar como a gente está no sistema, fazendo um sistema paralelo, tratar como a gente tratar o desempenho como a gente tratava no sequencial, obviamente. Então a gente precisa analisar um algoritmo que eu estou implementando numa arquitetura-alvo. Dependentemente do algoritmo teórico que eu estou fazendo, paralelo, dependendo da arquitetura-alvo, vai ter um desempenho diferente. Ou seja, o sistema paralelo é o seu algoritmo mais a sua arquitetura-alvo, certo? E a arquitetura-alvo de hoje é CUDA. Então, vou dar só uma visão geral das métricas de desempenho comumente utilizadas, né? A gente sabe que as mais comuns são speedup, eficiência, scalability e o fluxo sustentáveis, né? Então, speedup a gente conhece, né? Você faz o seu algoritmo paralelo para um processador, mede o tempo e divide para esse mesmo algoritmo para P processadores, certo? Essa seria a definição de speedup, certo? Onde nessa equação P é o número de processadores. É o contrário, né? Vai ter P sobre T1, não sei o que. Não, sobre T1 mesmo, porque o tempo do T1 vai ser mais É o tempo, É o tempo. Mas tem uma questão de definição aí, que é a história do T1 ser o melhor algoritmo sequencial existente. Sim. Tem duas questões. Essa aí, né? Que é o T1 tem que ser o melhor algoritmo sequencial conhecido, existente, possível. Isso aí não está sendo meio. E também tem outra questão que pelo menos nas bibliografias, né, que eu consultei, na verdade esse T1 você roda o seu algoritmo para P processadores e depois você roda para um processador naquela mesma arquitetura, entendeu? E não como a gente vê comumente, né, que é rodar para P processadores numa arquitetura, N em outra arquitetura e dividir N por P, o que não faz sentido algum. Significa que a gente tem que inventar um novo cálculo de speedup para CUDA, né? Para GPU. Como é que você faz isso? Um cálculo de speedup para arquiteturas múltiplas, entendeu? Tudo bem. Você definiu esse número aí só está dizendo quantas vezes na rápida ele rodou. Só isso. Em relação, nada, né? Essa é a discussão. Essa é a discussão. Essa é a sacanagem. Quantas vezes na rápida ele rodou? Só isso. Mas essa métrica assim, a sua aceleração que você está falando. Tem um speedup. Daí porque speedup, você vai falar em speedup pensando em eficiência, daí é outra coisa. Tudo bem. Tem uma sacanagem, porque comenta muito isso, que o pessoal quando vai fazer paper, primeiro põe o algoritmo sem melhorar, que foi o que ele falou, daí sim, o que ele falou pega essa sacanagem. Eles põem o algoritmo sem melhorar e depois põe o algoritmo otimizado em paralelo. Aí o speedup fica mais sério. Por essa sacanagem não faz sentido. Você vai rodar um negócio em CUDA com um processador só, entendeu? Para poder comparar. Nessa definição teria que ser assim. Nessa definição de speedup é essa. Inclusive, eu acho que eles deveriam inventar um cálculo de speedup hoje em dia já. Dá uma razão entre o tempo sequencial e o tempo de processadores. Eles deviam inventar um cálculo, a razão entre o tempo em uma CPU multicore, seja o que for, e o tempo em GPU. Daí seria o speedup, eu acho que seria mais interessante de fazer esse cálculo. Essa medida é complicada no seguinte sentido. Você pensa numa máquina paralela com bastante de processador. Você quer rodar um determinado programa naquela máquina. Você vai comparar com o tempo de um processador? Cansa de ter casos que você absolutamente não vai conseguir rodar um processador porque o problema nem cabe. Isso não faz sentido. Então,
Tudo bem, temos uma métrica aqui que é tradicionalmente utilizada erradamente, mas é importante saber que isso não funciona. É importante. É importante que quando a gente lê um artigo e está escrito speed up, na verdade está errado, né? Não, tem que tomar cuidado. Isso. Não é que tá errado. É ler o que ele te diz. Pode fazer mais rápido, você não só isso. Tudo bem. Então vamos para... Principalmente GPU, né? Quem que vai comprar uma GPU para usar um processador? Sim. Você já fala de cara, você já está entrando de cara, que são vários. Sim, tudo bem. Só continuando com a definição formal, né? Tudo bem. Quando a gente consegue acelerar P vezes, é linha speed up, quando é menos sublínea, e quando é mais do que P, que é... Você coloca em P processadores e consegue ser mais do que P vezes. Mas tem uma coisa errada, em geral. Não, mas eu já Necessariamente tem uns casos que eu já vi casos. pode acontecer, porque na hora que o programa R2 pode se ajusta melhor no cache, por exemplo. Por exemplo, você usa uma GPU só, quando você usa duas, talvez você podendo transferir de uma GPU para outra, no CUDA 4, você economiza no PCI Express, então seu tempo acaba sendo menor. E daí você consegue superar na speed up, entendeu? Esse é o caso em que a união faz a força. Exato. Muito bem, Paulo. Eu tenho que colocar depois no final os quadrinhos, as frases do Paulo. Então, e a gente chega na lei de Nominal, que a gente precisa citar, né, que mede o máximo speed up possível. É importante a gente saber isso aqui porque a gente consegue concluir que mesmo com infinitos processadores, se a gente não conseguir paralelizar uma fatia suficiente no nosso código, não adianta. Então, se por exemplo eu tiver infinitos processadores, eu só conseguir paralelizar 50% do código, meu máximo que dá é 2, entendeu? Então, chegamos no nossa primeira boa prática. Antes de mais nada, para maximizar o desempenho, precisa buscar como empresar o código sequencial. Maximizar a fatia da parte sequencial que a gente paraleliza. Essa é a primeira boa prática de todas, entendeu? Dada a lei de Amdahl. Certo? E a outra métrica é eficiência, né, que foi citado, que além como o speed up sobre o número de processadores, ou seja, quão bem os processadores estão sendo utilizados, certo? Dado o overhead, né, entre os processadores. Outra métrica é a escalabilidade, ou seja, eu tenho um problema, eu quero medir a escalabilidade. Eu meço o tempo desse problema de tamanho tamanho M, em P processadores, e se aumentar esse tamanho P por N e calcular em NP processadores. Então essa é uma métrica de escalabilidade, certo? E finalmente flops, taxa de flops sustentados. Antes de mais nada, o que significa flops, né? O número de operações por flops por segundo. E a taxa média quão bem uma implementação específica explora uma arquitetura-alvo, entendeu? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. Porque toda hora a gente vê... quadrinho vermelho aqui. Toda hora a gente vê medidas de flops. Essa arquitetura, essa placa tem flops tal, de pico e tal. A verdade é que flops por si só não é uma métrica boa de desempenho. Não é. Essa métrica não indica necessariamente que o algoritmo é eficiente, certo? Você medir a quantidade de operação de ponto flutuante que aconteceu ali por segundo, não necessariamente o seu algoritmo é eficiente, seu algoritmo paralelo é eficiente. Porque a gente pode conseguir um algoritmo alternativo com menor flops que resolve o problema mais rapidamente, ponto final, certo? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente utilizar flops, certo? Conclusão, cuidado ao estender erradamente métricas que valem para contextos específicos. Por exemplo, micro benchmarks, que vale só para aquele caso específico, você estende erradamente, ou flops de pico. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza uma métrica de desempenho, né? A verdade é que a única medida válida é o tempo, né? Se você
for tentar... Cuidado com métricas mirabolantes de desempenho, entendeu? Qualquer métrica tem que estar vinculada ao tempo, para ela ser, em geral, boa. Então, outra parte prática é tentar, sempre que possível, esquecer métricas mirabolantes e focar na medida do tempo de execução, como métrica. Tentar criar métricas atreladas ao tempo de execução.